Nós temos no Rio de Janeiro cerca de 4.300 pessoas envolvidas direto ou indiretamente em fazer minutas, relatórios e sentenças. Se o Assis estiver apto a economizar 2 horas de trabalho por dia de cada uma dessas pessoas, e isso é uma estimativa muito conservadora, nós teríamos cerca de 1.900.000 horas extras de serviço por ano. Isso equivale a dizer que teríamos mais 1.070 desembargadores, juízes, assessores e secretários. Isso é uma conta muito relevante, porque existe uma dimensão da precificação, que a gente tem também uma atenção especial. Muito me questionam, mas GNAI é caro. Sim, GNAI é caro, só que quanto custam 1.070 desembargadores, juízes, assessores e secretários numa folha de pagamento de um tribunal de justiça, não só com as remunerações e subsídios, mas também com todos os benefícios previdenciários e outros que circundam a categoria. O Assis ele acaba saindo muito mais barato que a hora homem de um dos profissionais altamente qualificados envolvidos em fazer minutas de sentenças. Bom dia a todos e todas. Prazer tê-los aqui. Agradeço a presença e o convite para que o Tribunal de Justiça possa apresentar e trazer a apresentação do Assis, que são apenas 15 minutos, não precisamos acelerar. 15 minutos para mim e para o Daniel juntos, fadado ao insucesso. Né? A gente fala fácil sobre qualquer assunto por 2 horas, mas preparamos uma apresentação rápida para vocês entenderem a dinâmica da construção do Assis, do seu funcionamento. Ao final, uma pequena apresentação e vamos dar algumas orientações para que quem tiver interesse na ferramenta possa se inteirar um pouco mais do que o Assis tem a apresentar. Daniel? Vou esperar o pessoal alinhar a apresentação, subir o outro arquivo aí. Só enquanto isso, vou adiantando o assunto. Em que contexto se insere a criação do Assis? A gente tem um problema no cenário nacional, que é a utilização massificada da inteligência artificial pela advocacia. Isso é uma realidade inegável, qualquer escritório grande, pequeno ou advogado individual usa, e também está bastante difundida no uso pelos próprios integrantes do Poder Judiciário e dos outros personagens do sistema de justiça, Ministérios Públicos, defensorias, só que nas ferramentas privadas, sejam elas gratuitas ou pagas. E também existe um contexto de ou estagnação ou redução gradativa dos quadros funcionais dos tribunais de justiça. Nessa toada, nós temos um cenário muito desafiador. A justiça em números, para quem acompanha, né, o número total de processos no Brasil, eram 70 milhões, referentes ao ano de 22, referentes ao ano de 23, que saiu esse ano, já eram 84 milhões. Então, o gargalo processual é muito grande. Nessa dimensão é que a provocação do Assis surge como uma ferramenta de suporte à jurisdição para acelerar exponencialmente o potencial de produtividade de todos aqueles relacionados direto ou indiretamente com a entrega da jurisdição por meio da construção de minutas ou das próprias decisões judiciais, sejam elas interlocutórias ou sentenças, e no futuro até mesmo acórdãos. Vou pedir para me sinalizarem aí quando tiver ok o arquivo. O Assis ele funciona em torno de 5 eixos, tá? E os eixos são produtividade, segurança, responsabilidade, precificação e diferenciais competitivos. Então, vou falar brevemente sobre cada um dos eixos. Dei sorte que eu li os slides antes, né? Imagina. Alberto, quer falar um pouco sobre segurança, para começar? Era isso. Nossa preocupação, desde o início, residiu além do desenvolvimento dessa ferramenta que pudesse auxiliar magistrados do Tribunal do Rio e de todo o país na elaboração de decisões e sentenças, e no futuro acórdãos, extração de relatórios do processo, qualquer informação que seja pertinente para o magistrado poder atuar naquele processo, nós gastamos grande parte da nossa energia na questão da segurança. Iniciamos o desenvolvimento da ferramenta com a nossa equipe, à época bastante reduzida, a Ásia,
assessoria de inteligência artificial do Tribunal de Justiça, em um grupo de 10 magistrados, eu mais 9 magistrados escolhidos a dedo, para que pudéssemos pensar coletivamente, porque qualquer ferramenta hoje desenvolvida no Tribunal do Rio é pensada no usuário, né? Hoje, qualquer projeto do Tribunal de Justiça possui à frente um magistrado que, em regra, não é da administração, não é juiz auxiliar, como PO, para que qualquer inovação, qualquer ferramenta atenda principalmente os interesses do usuário, seja ele magistrado, ou servidor, ou ainda um usuário externo. E, a partir dessa preocupação com a segurança, nós começamos a percorrer um caminho, né, Daniel, que nos trouxesse para um momento em que nós pudéssemos olhar para as diretrizes que chegarão do CNJ daqui a pouco e pudéssemos olhar e falar, já estamos à frente. Não é isso, Tomás? Tomás, nosso head de IA do Tribunal de Justiça, está aqui à frente. Essa era a nossa preocupação. Vamos nos adiantar, porque os regramentos, as limitações, as diretrizes de utilização da IA generativa com a segurança, que, na minha ótica, é o que mais nos perturba, possa ser apresentada de forma que o usuário utilize a ferramenta com segurança, sabendo que aquelas informações, que aqueles dados que estão sendo trafegados ali não estão sendo trocados com o meio externo, e é isso que nós vamos trazer, né? Como utilizar o ACIS, como ele foi construído, e a forma que nós pensamos em que nós poderíamos conferir uma maior segurança, 100% segurança absoluta nenhuma ferramenta apresenta, mas tentando alcançar o máximo possível de segurança de forma a garantir que aqueles dados não sejam, especialmente os dados sensíveis, não sejam exportados e utilizados em retreinamento ou compartilhados com outras ferramentas que pudessem trazer problemas para os nossos usuários. Então, todos os dados transacionados por eles, pela solução, ficam blindados no ambiente de nuvem especificamente destinado a rodar a aplicação, e nem mesmo os nossos outros projetos de IA lançam mão desses dados para fazer retreinamento ou reutilização para qualquer fim. No panorama da produtividade, a ideia é a seguinte, e eu vou resumir aqui, enquanto o pessoal traz os slides. Nós temos no Rio de Janeiro cerca de 4.300 pessoas envolvidas direto ou indiretamente em fazer minutas, relatórios e sentenças. Se o ACIS estiver apto a economizar 2 horas de trabalho por dia de cada uma dessas pessoas, e isso é uma estimativa muito conservadora, nós teríamos cerca de 1.900.000 horas extras de serviço por ano. Isso equivale a dizer que teríamos mais 1.070 desembargadores, juízes, assessores e secretários. Isso é uma conta muito relevante, porque existe uma dimensão da precificação, que a gente tem também uma atenção especial. Muito me questionam, mas GenAI é caro. Sim, GenAI é caro, só que quanto custam 1.070 desembargadores, juízes, assessores e secretários numa folha de pagamento de um tribunal de justiça, não só com as remunerações e subsídios, mas também com todos os benefícios previdenciários e outros que circundam a categoria. O ACIS ele acaba saindo muito mais barato que a hora homem de um dos profissionais altamente qualificados envolvidos em fazer minutas de sentenças, certo? Então, agora já pegamos aqui os slides, o contexto atual, eu já falei, né, a IA é amplamente utilizada, tanto na iniciativa privada pelo advogado sozinho, quanto por grandes escritórios, é usada informalmente no judiciário, e nos outros órgãos do sistema de justiça, e os processos só fazem crescer. Tá? O produto faz as minutas de decisões e relatórios e responde a qualquer pergunta que a gente tiver sobre o processo. Daniel, só queria fazer uma parte. Qual era uma das nossas preocupações? A utilização pelos magistrados de ferramentas externas ao Poder Judiciário, que trazem, sem sombra de dúvida, risco aos dados que trafegam nos processos judiciais. Né? Nós temos um aviso no Tribunal de Justiça alertando os magistrados que não utilizem essas ferramentas, essas assinaturas privadas ou as ferramentas abertas de IA generativa, porque isso pode
trazer problemas sérios para o magistrado, para a instituição, para aqueles que possuem seus dados trafegando nos processos judiciais, sob pena, inclusive, de responsabilidade administrativa. Há um aviso enquanto a nossa resolução não sai. Mas, em contrapartida, é importante que os tribunais ofereçam aos usuários alguma ferramenta que possa substituir a utilização dessas outras ferramentas que eles não podem mais utilizar por força normativa interna do Tribunal de Justiça. É verdade. Então, a gente não quer só proibir ou desincentivar o uso das ferramentas abertas, gratuitas ou pagas, até porque essa questão vem sendo regulamentada pelo CNJ. Quem acompanha e acompanhou a audiência pública realizada há pouco sabe que a minuta proposta para regulamentar a GNE pelo CNJ vai proibir o uso de soluções que não são entregues pelo respectivo órgão. A ideia, então, é já antever todas as questões de compliance e adequação, seja em relação à LGPD, quanto em relação ao NIST e outros frameworks de segurança da informação, para o Assis não precisar ser refatorado ou adequado a qualquer normativa que esteja no horizonte. Também queríamos evitar o download e o upload, que realmente atrasa a vida do usuário, então ele já nasce integrado à base do PJE para transacionar arquivos de um lado para o outro. Essa integração nuvem para nuvem, PJE roda na AWS, o Assis na Azure, ela já foi feita por meio de API para a equipe, então os processos já trafegam automaticamente. E agora a nossa próxima jornada de integração é fazê-lo com o EPROC, porque é o sistema que o Tribunal do Rio adota a partir de adotou, a partir do dia 30 de setembro. São os 5 eixos que eu falei: produtividade, segurança, ética, responsabilidade, custo e diferenciais competitivos. E para falar de produtividade, nada melhor do que falar desse que é, ao mesmo tempo, um diferencial competitivo, um item de segurança, de responsabilidade e de preço, como a gente vai ver. Acreditamos que essa decisão estratégica no projeto teve um impacto muito positivo em prepará-lo a ser uma ferramenta de amplo uso. Como eu havia adiantado, nós estamos sempre preocupados com a melhor experiência do nosso usuário, né? Então, o que nós pensamos? Vamos desenvolver uma ferramenta que possa ter intimidade com o magistrado. Para isso, o que acontece no Assis é o upload do acervo pessoal de documentos do magistrado uma única vez. O magistrado pega os seus modelos lá na primeira fase de teste, quase um ano atrás, eu peguei 3.000 sentenças minhas, disponibilizei para a equipe, e eu tenho por hábito, tenho 20 anos de magistratura, 25 no Tribunal de Justiça do Rio, eu tenho por hábito separar minhas sentenças por capítulos. 1, relatório, 2, fundamentação, 3, dispositivo. É coisa de pessoa mala, mas eu sou assim, eu separo para facilitar a vida do leitor da sentença. E aí o que acontece? Nas primeiras versões, nos primeiros modelos que os outros 9 juízes estavam utilizando para melhor desenvolvimento da ferramenta, ele apresentava, ele apresentava o resultado: 1, relatório, 2, fundamentação, 3, dispositivo. E aí os magistrados perguntaram, mas por que está assim? Porque ele utilizou justamente o meu acervo pessoal, e isso foi desenvolvido para que cada magistrado possa fazer o upload de modelos de cada decisão, de cada sentença sua, para que o assistente possa, ao apresentar a resposta, o resultado, apresentá-lo da mesma forma que o magistrado escreve, da mesma forma que o magistrado compõe a sua decisão. E isso trouxe uma experiência do usuário que surpreendeu os magistrados quando o primeiro grupo foi apresentado ao Assis. Falou, mas o cara está utilizando um linguajar, tem juiz que utiliza um linguajar mais rebuscado, tem outro magistrado que já se antecipou às solicitações do ministro Barroso e usa já uma linguagem mais simples, né? E o Assis, ele busca esse acervo pessoal para, na hora de apresentar o resultado, apresentá-lo justamente da forma que o magistrado está acostumado a escrever. A ideia, então, é que o magistrado se veja refletido nas propostas de minutas, e isso resolveu muitos problemas para a gente. Primeiro, facilita a aceitação da ferramenta, né? Não precisa que o juiz precise
fazer as minutas propostas. Então, na parte negocial de UX é muito boa. E também pega outras dimensões importantes. Muito do que se critica em relação à GenAI tem a ver com os vieses e com a rigidez e a confiabilidade da base de dados. Aqui a gente ataca as duas coisas, na medida em que a base de dados é o próprio juiz e tudo que ele produziu ao longo da sua carreira. Escolha ele quais foram os modelos que ele escolher. Então, se vieses há, e muito se debate academicamente e também tecnicamente sobre os vieses, se algum viés há, será o mesmo do usuário. E, para além disso, se bases de dados não são confiáveis, ao trazer a base de dados personificada para aquele CPF do magistrado, a base de dados é a própria pessoa. Isso torna ela muito mais rígida, muito mais confiável e muito mais utilizável. Quando a gente traz jurisprudências amplas e bases de dados institucionais, nascem muitos problemas de vieses, de alucinações e de resultados aquém do esperado. Então, com a experiência customizada, onde cada usuário tem a sua base de dados, se eu perguntar para o Assis um processo X e ele perguntar o mesmo processo X, as minutas vão vir diferentes. E essa iniciativa da ferramenta endereça todas essas questões. Segurança também é abordada pela customização do uso, porque as bases de dados são setorizadas, não existe compartilhamento entre os usuários. Então, é mais um aspecto em que essa funcionalidade vem à tona. Lembrando que o upload dos documentos do magistrado é feito uma vez só. É um upload único. Ele, assim que acessa ou assiste pela primeira vez com seu login, com sua credencial, ele faz o upload daquilo que ele escolheu. E vou, se der tempo, falar aqui como nós orientamos os magistrados do Rio de Janeiro a fazerem esse upload, mas ele faz uma vez e não precisa fazer mais. E aí a não ser atualizar, né? Às vezes Isso. o magistrado muda, ele está decidindo procedência em uma determinada matéria, em algum momento ele muda, ele vai ter que só atualizar a sua base e assim segue naturalmente. E falando muito brevemente aqui, sem tecniquez, cada arquivo que o magistrado sobe, faz o upload para o seu acervo, esse arquivo é vetorizado, ou seja, as palavras se transformam em dígitos, essa vetorização vira um meta-arquivo, JSON, e isso é jogado em uma grande constelação. Eu chamo de constelação porque, para quem é técnico, é um grafo multidimensional, onde a vetorização dos arquivos subidos pelo acervo do magistrado, ela é projetada nesse grafo multidimensional e cada estrela dessa grande constelação vira um ponto de referência onde o GPT consegue navegar com altíssima velocidade para compor a proposta de minuta a partir de pedaços integrados dessa persona virtual do usuário que é projetada nessa constelação. E é assim que o acervo pessoal dá um resultado muito positivo para o magistrado se ver refletido na proposta da minuta e não ser algo alienígena para ele. Isso porque ele falou que não ia usar o Techniquez. Pois é, né? Sonho, é um sonho, Virna. Acreditamos que, como o constitucionalismo foi um protagonista no último ciclo de debates falando de todo o ordenamento jurídico, que direito e tecnologia e as aplicações da tecnologia no mundo jurídico vão protagonizar o próximo amplo ciclo de debates, sejam eles acadêmicos ou jurisprudenciais. Entendemos que os impactos que soluções como o Assis vão trazer para o universo jurídico podem exigir uma reflexão, inclusive, sobre como se estruturam as decisões e os procedimentos. E o que se falou até hoje, que o juiz precisava ser, há muitos anos se ouve isso, o juiz gestor, que vai gerir sua equipe, gerir sua vara, gerir seu gabinete. Entendo também que essa figura passa a se tornar um pouco o juiz programador. Não aquele que vai codar e desenvolver ali as suas queries, mas o que vai entender um pouco de engenharia de prompt e saber se relacionar minimamente com a máquina nas suas perguntas e nas suas interações. Lembrando que do grupo de 10 magistrados que participaram da construção, depois esse grupo foi reduzido para 4, mas no primeiro grupo, 8 nunca tinham formulado qualquer questionamento, elaborado qualquer prompt, utilizado GPT, Gemini, qualquer coisa parecida com isso. Eles chegaram, e a ideia era essa, com a ideia crua, para nos auxiliar no desenvolvimento, sem preconceitos acerca das ferramentas que já utilizavam,
e hoje se tornaram grandes elaboradores de prompt. Acho que quase todos perguntaram o que era prompt na primeira reunião, mas evoluíram muito bem. Essa foi a conta de padeiro que eu apresentei, número de juízes, desembargadores e servidores que fazem minutas. Então estão lá, ó. Se ele economizar 2 horas de cada um, a gente tem 1.900.000, quase 1.000 horas de trabalho por ano e 1.070 desembargadores, juízes e servidores a mais. Então, quando alguém questiona o ROI, o retorno do investimento de um projeto de GenAI assertivo, que de fato entrega valor, eu sempre mostro essa conta. É muito difícil contestar a precificação de GenAI, que a gente vai ver num slide próprio, contra uma projeção dessa natureza. Tá? Aqui falamos já de segurança, então os arquivos estão blindados na nuvem, não são reutilizados. Item 3 é importante. Toda pergunta e toda resposta é auditável. Então, isso protege o projeto, inclusive, contra o mau usuário. Se algum dia houver uma alegação de alucinação ou de algo que foi produzido fora de contexto, a gente pode dizer, veja, esse processo nunca foi perguntado para vocês. Vejam Ou, se bem. foi perguntada, a resposta foi essa. Exatamente, é essa a questão. No Tribunal de Justiça proibiu a utilização de ferramentas extra-institucionais para a geração de minutas e outros documentos. Só que não há como controlar a má utilização ou a utilização dessas ferramentas privadas, né? Assinaturas privadas. A rastreabilidade nos permite, eventualmente, tenho certeza que isso não vai acontecer, né, desembargador Leite Praça, nem no Rio, nem no Tribunal de Minas Gerais, agradeço a sua presença aqui, mas se acontecer e, eventualmente, o magistrado alegar, não, o Assis me deu essa resposta, primeiro não dá para alegar porque ele tem que... Né, o Assis é um assistente, o nome vem disso, não é de Machado de Assis, nem Assis, atacante do Fluminense, que é o meu time, que dizem que foi eu que criei por causa do Assis e Washington, não tem nada a ver, o Assis foi criado, o nome foi pensado justamente para sedimentar o entendimento de que ele é um mero assistente do magistrado. O magistrado é o responsável por tudo aquilo que ele lança no processo judicial, vindo ou não da IA generativa. Mas é possível que o magistrado, em algum momento, ele utilize uma ferramenta privada, lance, não revise, saia alguma atrocidade e ele diga, isso saiu do Assis, a ferramenta que o tribunal me forneceu. E nós temos como rastrear e dizer, não foi não. Não foi. Vou acelerar um pouco por causa do tempo. Responsabilidade também é um eixo de enorme relevância para a equipe do projeto. Só juízes têm acesso ao Assis por hora e, para ter acesso em produção, é necessário realizar uma oficina prévia de um dia inteiro comigo, com o Dr. Alberto e com outros integrantes do nosso comitê gestor de IA, onde nós tratamos ética, responsabilidade pessoal, responsabilidade financeira, porque não é para ficar perguntando infinitamente para a ferramenta, e várias questões afetas a um uso de fato sustentável e responsável. Então, isso é relevante. Existe um botão, agora na V2. A cada pergunta, o usuário vai clicar e dizer, eu li, entendi e homologuei essa proposta de relatório, de fundamentação ou de dispositivo. Isso tudo também é auditável. Então, nós provocamos uma manifestação expressa a cada interação de que ele fiscalizou aquilo ali. E não é só um aviso, ele precisa clicar e o clique fica registrado. Então, a responsabilidade, o accountability desce no nível do uso mesmo diário a cada troca com a ferramenta. A individualização da base de dados nós já falamos, todo mundo fala de preço quando nós conversamos, já disse que não é barata, temos 3 pessoas na Ásia do Tomás aqui que está disponível para quem quiser entender mais, unicamente dedicadas a reduzir o valor de quanto custa. Ele começou custando R$ 27,00 por processo, rodando o GPT-3.5 em uma camada só de precificação. Nós já estamos rodando 2 camadas de processamento no 4 Omni, que é a versão mais atual, e a uma média de R$ 5,00 por processo, agora que foi para produção no dia 30 de agosto, a gente, a partir do monitoramento da temperatura de uso no ambiente real, vamos conseguir reduzir ainda mais esse valor. Alberto, quer pegar os diferenciais? Bom, o Assis tem vários diferenciais, mas a gente realmente precisa acelerar. Mas um dos principais diferenciais é a questão da conferência dos documentos. Parágrafo a parágrafo,
o Assis apresenta o link de onde aquele relatório, onde aquele resumo, onde aquele parágrafo foi retirado. Se o magistrado estiver desconfiado, ele inventou isso aqui, basta clicar nesse link, ele abre imediatamente à direita o documento de onde aquilo foi retirado. Então, ali, real time, o magistrado pode conferir se aquilo que o Assis está produzindo realmente se originou da árvore do processo. E o link tem o mesmo número do índice da árvore processual real. Isso. Então, ele puxa isso do índice de eletrônico da árvore do PJE, coloca o mesmo número e é clicável e abre o documento que está lá na árvore. Então, a cada parágrafo, ele é aferível se está de acordo com o que tem no documento ou não. É como se fosse uma prestação de contas por toda a proposta de minuta, e isso traz muito valor também na hora, inclusive, de prestar contas ao usuário externo. O advogado poderá ver a cada item onde está o documento em cima do qual ele se baseou. Os prompts de fundo, tem uma equipe também que trabalha muito sobre isso, que são os botões pré-programados de relatório e fundamentação, por exemplo. Então, nós já oferecemos uma funcionalidade de acionar automaticamente a entrega de determinados artefatos sem precisar se estender num prompt, porque a equipe já trabalhou um prompt muito longo. V1. Bom, o Assis está rodando nos juizados especiais cíveis e fazendários do Tribunal de Justiça, né? Como o Daniel já adiantou, um workshop obrigatório prévio. Toda vez que o Piccolo me convida, aparece o tempo esgotado. Vocês verem que a gente não consegue cumprir nunca o tempo previsto. Temos 54 magistrados na implantação. Agora, até o final do ano, todo o Estado terá, são 127, e já estamos começando a disponibilização, por isso, no ano que vem, para todos os juízes cíveis do Estado do Rio de Janeiro, para que eles possam, ao menos, conseguir obter o relatório do processo, que já faz bastante... tem bastante ajuda para o magistrado. Antes, o Daniel vai disparar o videozinho do Assis para vocês olharem. Nosso stand está no primeiro corredor dali dos stands, à direita, virou à direita, o último corredor. Mais detalhes vocês podem obter com a nossa equipe. Dia 31 de outubro, às 15 horas, nós faremos uma apresentação nacional do Assis. O desembargador Ricardo vai enviar um ofício para cada presidente de cada tribunal do país, Justiça Federais, Trabalhistas, Militares, Eleitorais, para que quem tiver interesse possa ingressar no nosso link. O link já vai estar disponível, então, dia 31 de outubro, às 15 horas. Sumiu o vídeo. Sumiu. Equipe, se puder voltar. Como reforço o convite do Dr. Alberto, não queremos ser marqueteiros de POC ou vendedores de PowerPoint. O Assis está rodando em produção no nosso stand para ser realmente macetado, provocado, testado e criticado, no que o Tomás está lá dando esse apoio, e a gente gostaria muito de ver o uso real e a impressão dos senhores no ambiente de produção. Não vai dar tempo, óbvio, para explorar ali os ícones. O vídeo parece que deu algum tipo de engasgo, não tem problema. A linha do tempo foi essa, a produção agora em agosto. E as próximas entregas já foram adiantadas. O presidente me demandou a tarefa de disponibilizar isso para o segundo grau, ou seja, para as câmaras de desembargadores em fevereiro. Não, em fevereiro não. Dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Pois é, os prazos lá são inegociáveis. Então, 3 de fevereiro, nós queremos entregar o Assis em segundo grau e integrado ao EPROC por API. O Tomás está se contorcendo ali diante dessa frase, mas ele já sabia. E novas competências para esse ano. 129 juizados para mês que vem e competência civil inteira do Estado. Os outros itens também são relevantes, mas vamos já fechar. E agradecemos a atenção e a paciência de todos. Convidamos, mais uma vez, para conhecer a solução e ficamos à disposição para qualquer apresentação ou dúvida. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom evento a todos.